Gravando, compartilhando a nossa telinha aqui, tá? E vamos começar a brincadeira, tá, pessoal? Então, nossa primeira aula hoje, conhecendo o mundo dos textos, tá? Por que é importante a gente conhecer? Cara, hoje em dia, tá? Se você for fazer qualquer estágio, qualquer trabalho, qualquer coisa, estudar, você precisa mexer com algum editor de texto, tá? Seja ele o Word, seja ele o Google Documentos, seja o LibreOffice, entre mil outros editores de texto que tem, tá? Então, nós temos que conhecer esse mundo aí dos textos, tá? Qual o objetivo desse módulo aí para vocês, né? Ajudar vocês a resolver problemas simples do dia a dia referente a textos, né? Fazer placas, fazer formatações, fazer o seu currículo, né? Então, a gente vai trabalhar bastante em cima aí dos editores de texto, tá? Tornar o aluno um profissional mais dinâmico, que ele saiba fazer aí, né, o que se pede, principalmente durante o estágio de vocês. A grande maioria dos estágios são para a área administrativa, né? São partes que vocês vão trabalhar com o computador, com digitação, com arquivos, tá? E essas coisas assim. Melhorar sua redação, né? Ninguém gosta muito de redação, né? Mas vamos tentar dar uma melhorada nela, tá? Para aumentar, consequentemente, as suas oportunidades no mercado de trabalho. Existem empresas que fazem teste de digitação, teste de formatação. Eles te dão um papel e pedem para você reproduzir. E eles contabilizam quanto tempo você gasta para fazer aquilo, né? Então, quanto mais você aprender, souber atalhos, né, já aprender a fazer a formatação de forma rápida, pode sim te ajudar aí durante uma entrevista, né, algum processo seletivo, tá bom? Então, quais os aplicativos que nós vamos usar durante o módulo? Mesmo que você já venha usando, né? O Google Docs, que nós vamos ver, né? Para quem não conhece, nós vamos mexer com ele, tá? O Zoom, que é essa plataforma que nós estamos utilizando agora, e o Sala de Aula, onde vai nossas atividades, vocês vão responder chamada e tudo mais, tá? Então, aqui são os aplicativos padrões, só para vocês não esquecerem mesmo, tá? Então, para a gente começar a mexer com editores de texto, a gente tem que ter o quê? Um bom português, tá? É muito importante saber ler, interpretar e escrever corretamente. Muitas vezes nós temos dificuldade nisso daqui, ó, interpretação, tá? A gente tira pelas questões, muitas vezes a gente bota a questão no exercício, vocês leem e não conseguem interpretar o que é para ser feito. Vocês vão lá no PV e perguntam, professora, eu não entendi o que é para fazer, tá? Então, como que a gente aprende a melhorar a interpretação? É lendo, tá? Também não precisa pegar um livro dessa grossura aqui e sair lendo, não, tá? Pega uns pequenos livros, um texto de jornal, que são escritas mais encorpadas, né? Gibi não ajuda tanto, porque são linguagens mais informais, tá? Mas esses tipos de leitura, jornais informativos, pega pelo menos um dia, 2, 3 notícias do G1, né? Você consegue já melhorar a sua interpretação e a sua leitura. Melhorando esses dois, a escrita é só uma consequência, beleza? É inadmissível utilizar informalidades em um texto profissional. Nós vamos ter algumas aulas falando só de textos empresariais, como ata, formulário, atestados, declarações, tá? Então, nós vamos aprender a fazer esses textos profissionais e nós vamos ver que informalidade a gente não pode colocar nesses textos. Tipo VC, abreviações, TMJ, tamo junto, a gente não usa esse tipo de expressão, tá? E como eu falei, só reforçando, ó, teste de digitação e redação são muito comuns em processos seletivos. É de cunho eliminatório, tá? Eles costumam eliminar os candidatos justamente por isso, beleza? E a gente vai trabalhar esses editores de textos aonde? Na nuvem, tá? Para quem não conhece a nuvem, ela fica acima ali entre a internet, né? Ela fica salva e a gente consegue acessar ela de qualquer lugar do mundo, tá? Eu posso acessar um arquivo aqui no Brasil, a mesma pessoa acessar o mesmo arquivo ao mesmo tempo lá na China, porque esse arquivo está disponibilizado na nuvem, né? Está aí na internet disponível para gente. Ele fica disponível e armazenado aonde?
nos servidores, tá? São grandes servidores que fazem esse armazenamento aí, tá? Qual é o principal benefício? Tá? Ele traz o benefício na área de produtividade. Imagine antigamente que não tinha nuvem, né, esse processo. Eu tinha que fazer, por exemplo, um texto, digitar, aí anexar no meu e-mail, enviar para alguém, aí esse alguém ia abrir o e-mail e olhar o texto, né, ia fazer as ressalvas que eu teria que modificar, mandar de volta para mim. Olha só o tempo. Hoje não, eu posso abrir o documento aqui no meu computador e ele abrir o documento agora também no computador dele e a gente faz a edição juntos, simultâneos, ao mesmo tempo, tá? Porque a nuvem nos possibilita fazer essa edição, tá? Então, essa é uma grande vantagem, aumenta a produtividade do trabalho, tá? Depois, provavelmente, a gente vai ter uma aula mais sobre nuvens, né? Sobre computação em nuvem. Quem tiver curiosidade pode pesquisar, né? Computação em nuvem. É uma grande tendência aí do momento trabalhar com essa plataforma em nuvem, tá? Qual é a desvantagem? Só funciona se tiver internet. Se você não tiver internet, felizmente você não consegue acessar os serviços em nuvem, tá? Essa é a principal desvantagem dela aí, tá bom? Então, nós vamos conhecer nesse módulo praticamente dois editores, tá? O Google Docs, que é da Google, e o Word Online, que é da Microsoft, tá? Eles são softwares, né, ou aplicativos para fazer edição ou criação de arquivos ou ficheiros de texto, tá? São a mesma coisa. Os dois têm aplicativos para o celular? Tem, tá? A gente consegue baixar o aplicativo do Word, tá? E do Google Docs. Então, não vai ter problema para a galera que só consegue assistir a aula no celular. A gente consegue fazer essa edição da mesma forma. Claro que no celular é um pouco mais complicado, por ser uma telinha menor, não ter o mouse, né? Mas as funções nós conseguimos acessar da mesma forma, tá? Então, não teremos dificuldades. Hoje nós vamos abordar esse carinha aqui, ó, o Word Online, tá? Mas só para deixar vocês já cientes aí do Google Docs, tá? Como eu falei, ele é um software aí da Google, tá? E a gente consegue fazer a mesma edição que faz nele, a gente consegue fazer no Word Online, tá? Professor, então por que a gente vai usar mais o Google Documentos do que o Word? Porque o Word é uma versão muito instável. Às vezes você tenta fazer algo, ele trava, ele fecha. O e-mail, se você não estiver utilizando sempre o e-mail do Hotmail, né? Você perde o acesso, ele trava, ele te bloqueia. Então é um pouco mais complicado. E o Google Documentos não, né? Você tem o Gmail já ali, você já consegue abrir automaticamente, já não tem essa instabilidade que tem o Word. Porém, né, a gente vai mostrar hoje para vocês como funciona o Word, né, para vocês já saberem aí como que faz, tá? Então, o primeiro passo para a gente ter acesso ao nosso Word Online, nós temos que ter uma conta na Microsoft, né, criar uma conta gratuita. Né? Como que eu faço aqui? Eu posso copiar aqui, colar, tá? Lá no meu navegador, tá? Mas como eu já tenho uma conta, eu não vou criar, tá? Mas criar o processo é bem simples. Ele vai perguntar nome, né? Você só vai preencher e fazer aí a criação da sua conta na Microsoft, tá? Feito a conta, né? No meu caso, eu vou fazer aqui o login, ó. Professora Jaqueline, esse aqui, Jaqueline, a minha senha. Vou entrar. Opa. Tá, tô entrando aqui, pronto, entrei no meu Hotmail aqui no caso, né, na minha conta do Outlook. Professor, onde que eu consigo acessar o meu Word aqui dentro? Esses, né, 9 pontinhos aqui, ó, a gente clica nele e ele me mostra todos os aplicativos disponíveis do Microsoft 365. Então, eu não posso só usar o Word, eu posso usar o PowerPoint, né, o OneDrive, o Excel, o calendário, o Skype, entre outros aplicativos, né? Nós temos mais opções, mas nosso foco hoje é nesse camarada aqui, ó. Eu vou clicar no Word
e vou esperar ele abrir. Tá vendo que nós não precisamos fazer instalação nenhuma, ele automaticamente, né, já está abrindo aí o nosso Word. Para vocês perceberem aqui, nós temos alguns modelos de documentos, tá? Depois nós vamos ver essas opções. Nós temos aqui abrir um documento já do computador, né? Carregar e abrir. Você vai escolher um documento aí, abrir ele aqui no Word, ou vai criar um documento novo em branco, que é o nosso caso. Nós vamos criar aqui um documento novo em branco. Ele está abrindo aqui. A interface dele, tá vendo? Ele é bem parecida com o Word pago mesmo, o Word, o software do computador, tá? Só que ele tem muita coisa resumida, tá? Que não tem lá na versão. Por quê? Enfim, é uma conta gratuita, né? Isso aqui é grátis. Se ele botasse todas as funções que tem no pago na versão grátis, ninguém compraria a versão paga, né? Então, eles não disponibilizam todas essas funções, tá? Hoje nós vamos ver do Word aqui, essa primeira barrinha aqui de baixo, ó, o que funciona, para que serve a função compartilhar, tá? Que é uma das principais que nós vamos utilizar. Eu vou pegar aqui uma letra, uma reportagem, G1. Eu não vou perder tempo digitando, né? Vamos pegar aqui. Depois dos Estados Unidos, só tem Covid. Vamos pegar cuidado de volta às aulas. Vou pegar um texto aqui. Vou colar aqui só para a gente poder... Vou limpar a formatação aqui. Tá, então nós temos aqui um texto qualquer, um texto aleatório, tá? Deixei ele bem seco mesmo, como se a gente tivesse acabado de digitar. Aqui no nosso Word, tá? Nós podemos começar fazendo o quê? Eu quero colocar um subtítulo aqui embaixo, né? Eu posso vir aqui e selecionar, tá? Tem as opções aqui, ó, de copiar e colar, mas nós usamos muito o Ctrl+C ou Ctrl+V, tá? Então, nós podemos aqui, ó, Ctrl+C e Ctrl+V, ou podemos usar a ferramenta aqui, ó, copiar, aqui embaixo, colar, tá? Ainda temos a opção de quê? De recortar. O que é recortar? Ele vai apagar de onde você está selecionando e colar embaixo, ó. Recortei, tá vendo que ele sumiu? Se eu quisesse colocar ele lá embaixo, ó, colar. Viu? Vou recortar aqui de novo. Ou Ctrl+X, tá? Ó, Ctrl+X. E vou lá em cima, Ctrl+V para colar. Tá? Então, essas três teclas de atalhos vocês devem aprender. Ctrl+X para recortar, Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar, que vocês vão usar isso muito tempo aí, tá? Então, na nossa próxima abinha aqui, nós temos pincel de formatação. O que é o pincel de formatação? É quando você pega a formatação de tá? Botei aqui. E uso esse pincel de formatação em outro texto, ó. Tá vendo que ele ficou com a mesma formatação? Vou fazer de novo aqui, ó. Selecionei pincel de formatação e vou passar nos textos que eu quero que fiquem com essa mesma formatação. Tá vendo? Então, o pincel de formatação serve para replicar essa formatação, tá? A próxima caixinha que nós temos aqui é a caixinha da fonte. Tá vendo que aqui nós temos uma quantidade de fontes menor do que no Word comum. E no Word comum a gente consegue instalar várias fontes, né? Nesse aqui a gente não consegue, não tem essa mobilidade. Nós temos que utilizar
as fontes tradicionais, tá? Mas pela norma BNT, que nós vamos ver ainda, se usa o Times New Roman ou o Arial. Professora, para mim mudar a fonte, como eu faço? Eu posso selecionar clicando e arrastando, tá? Ou posso dar aqui um Ctrl A, tá? Ctrl A, ele vai selecionando, tá vendo os parágrafos? No Word comum, se você der o Ctrl T, ele seleciona tudo. Mas como nós estamos na página da internet, se vocês derem o Ctrl T, ele vai abrir uma nova guia, tá? Então, não usem essa função Ctrl T aqui. Então, aqui, ó, selecionei. Vou aqui, escolho a minha fonte. Vou colocar Arial, ó. Coloquei Arial. Aqui eu consigo selecionar o meu tamanho, ó. Posso colocar o texto no tamanho que eu quiser. Mas a padrão, tá? Como eu falei, a padrão, a BNT é a 12. Tá? Professora, mas eu quero colocar o título maior. Então, eu venho aqui, seleciono o título e escolho uma fonte maior. Tá? Professora, e esses dois azinhos aqui, serve para quê? Para a mesma coisa, só que aqui ele vai de 1 por 1, ó. Ele vai de 1 por 1. Tá vendo? Que eu posso ir diminuindo e vou aumentando. Tá? Então, tem essas duas opções aí do aumento da tela. Aqui nós temos ainda a opção. Observe uma coisa, que sempre que eu vou fazer uma formatação, eu seleciono o texto. Ó, se eu não selecionar o texto, tá aqui, e eu apertar o negrito, o que que aconteceu? Nada, tá? Então, eu tenho que selecionar e apertar o negrito aqui. O que que o negrito faz? Ele deixa as bordas das letras mais espessas, né? Deixa aí mais grossinho, vamos assim dizer, tá? Então, coloquei aqui, ó, meu texto em negrito. Poderia ter colocado itálico? Sim, ó. O itálico, ele deixa a letrinha mais deitada. Sublinhado, né? Ele deixa uma linha embaixo da frase do texto que você quer sublinhar. Tá bom aí, ó. A próxima função, marca texto, né? Que é o realce aqui. O que que ele faz? Como se fosse um marca-texto mesmo. Aqui você pode escolher uma cor, né? Ó, amarelo. E ele, como se você pegasse aquela canetinha e ó, em cima do título, tá? Se quiser trocar de cor, selecionar. Troquei de cor, meu marca-texto, tá? Aqui eu troco a cor da fonte, né? A cor da letra. Deixa eu selecionar a cor da letra. Vou colocar branco, né? Para destacar aqui no meu fundo azul, tá? Mas aqui eu posso colocar qualquer outra cor que eu quiser, tá? Aqui são cores padrões, mas aqui nós temos, né, o RGB aqui que a gente pode ir mexendo e escolhendo o tom que a gente quer mesmo deixar a nossa fonte, tá? Nessa outra opção aqui é para limpar a formatação, ou seja, não quero nada disso aqui que eu fiz. Eu seleciono e aperto limpar a formatação. Tá vendo que ele voltou aqui para a formatação original? Ele só não tira o marca-texto, tá? E o marca-texto você tem que vir aqui e botar sem cor, tá? Mas a formatação de texto ele tirou, tá? Então, vou colocar aqui negrito de novo, vou aumentar minha letra aqui, tá? Nesses 3 pontinhos aqui, né, o que que ele faz? São os marcadores, né? O que que o marcador faz? Vamos colocar aqui texto aqui, Brasília, ENET, escola, tá? Fiz aqui uns tópicos, eu posso selecionar os meus tópicos, vir aqui e colocar um marcador, tá vendo? Eu tenho várias opções, ó, eu tenho carinhas, eu tenho setinhas, tá? Então aqui eu tenho várias opções de marcadores, tá? Temos números, temos um tiquezinho, então aqui você vai fazer do jeito que você quiser. Professora, eu quero colocar números, posso? Pode também, ó. Aqui nós podemos colocar número decimais, né? Podemos colocar letras. Aí nós temos letra com pontinho, letra com parênteses, 2 parênteses, né? Então aqui nós podemos
escolher a nossa formatação da melhor forma possível aí que vocês quiserem. Ó. Tá? Então, nós temos só que selecionar e escolher a opção. Tá? Próxima ferramentazinha que a gente vai aprender aqui é o recuo. Tá? Ó, o recuo, ele vai dar normalmente aqui como se fosse um parágrafo, tá? Aqui ele já está colado, aqui ele dá um parágrafo, né? Que eu posso dar outro parágrafo. É como se fosse a função tab, sabe, no teclado. Do lado do que? Tem assim, tab. Se não tiver escrito tab, tem duas setinhas, uma para lá e uma para cá. Ela faz isso, ela faz a tabulação, ou seja, dá esse parágrafo. Ó. Tá vendo? Eu tô apertando o tab e ela faz a mesma função aí, tá? Professora, selecionei aqui sem querer, apertei o tab e apagou. O que que eu faço? O nosso famoso Ctrl Z para desfazer, ou a gente vem nessa ferramenta aqui, desfazer, tá? Então isso é importante. Às vezes a gente apaga sem querer, ou mexe numa formatação sem querer. Como é que a gente faz? Ctrl Z aí para poder desfazer a nossa ação, tá bom? Próximo item aqui, né, são os alinhamentos. O que é o alinhamento? Onde você quer colocar o texto. Nós temos aqui 4 alinhamentos principais. O alinhamento à esquerda, que é esse aqui, ó, esse aqui já está à esquerda. Tá? Ele está bem no cantinho aqui, alinhamento à esquerda. Ó. Nesse de baixo, eu vou colocar aqui alinhamento à direita. Alinhamento à direita. Pessoal, aqui ó, já apareceu a mensagem, tá vendo? Então, se fechar, vocês abram de novo, tá? Alinhamento à direita aqui. Nesse outro, eu vou colocar... Não, deixa eu colocar o de baixo aqui. Esse de baixo, o título é melhor. Vou colocar o de baixo aqui. Centralizado, ele colocou no meio da página, e esses aqui, ó, vou colocar ele no último, que é o justificado. Tá vendo que pelo desenho eu vejo que ele fica retinho aqui e retinho aqui? Professora, qual é o que a gente tem que usar? Norma BNT pede justificado. Mas olha só um detalhe, tá vendo que eu tenho espaços aqui, ó, fora do padrão? É essa deformação que ele faz para poder ficar bem juntinho aqui ao pé da letra. Se tivesse pouco texto, ó, vou botar um pouco texto aqui, tá? Que não chegue lá no final, ele fica só na linha. Mas conforme eu vou digitando, ele vai dando os espaços, né, para poder ficar justinho lá, beleza? Ó, tá vendo? Deu um espaço aqui, ele colou lá usando o justificado, tá? E a nossa última função é compartilhamento, tá? No compartilhamento... Não, tem um localizar aqui também. Deixa eu falar sobre o localizar. O localizar, pessoal, como o nome diz, é para você achar uma palavra aqui. Aqui um texto pequeno, fica fácil eu procurar a palavra aqui, imunidade, por exemplo. Mas se meu texto tivesse aqui 70 páginas, imagine para mim procurar. Então, eu posso vir aqui, ó, localizar, imunidade. Ou seja, ele vai procurar para mim toda a correspondência à imunidade. Eu tenho uma única correspondência em imunidade. Se eu procurar criança, que já tem bastante, ó, criança. Ó, criança, eu já tenho 7 correspondências. Tá vendo que no texto fica marcado, tá? Então, essa função é bacana. E nós temos aqui, ó, substituir correspondências exatas. Ou seja, onde ele achar criança, eu quero que substitua por infantil. Eu não quero usar a palavra criança. Então, infantil. Substituir tudo. Olha, onde tinha criança, ele trocou por infantil. Substituiu a palavra, tá? Então, isso ocorre quando você quer trocar o nome, né? Ou quando, por exemplo, você está escrevendo o nome de um cientista aqui e escreveu errado, né? Então, você vai lá e substitui todos os que você escreveu errado pela forma correta. Então, isso aqui é bem bacana, essa função, na hora de você criar texto aí, tá?
tá? Agora sim, a nossa última função, tá? Compartilhar, tá? Para que eu compartilhar? Para que você consiga compartilhar, por exemplo, aqui com a professora, né? Você vai lá e bota o e-mail da professora e compartilha e envia comigo, ou copia o link, né? Que é o que vocês vão fazer muito, copiar o link e vai colar lá no sala de aula, né? Na hora da atividade aí, tá? Partindo para a nossa atividade aqui no nosso sala de aula, tá? Nós temos aqui no material extra a apostila do módulo, já está aqui, já está liberado, tá? Temos esse slide para vocês, já está aqui, ó, conhecendo aula 1, tá? Temos a chamada, tá? E 4 já responderam, bacana, tá? A chamada. Temos a atividade, que é a redação, tá? O que vocês vão fazer a redação aqui? Vão fazer no Word, bonitinho, tá? Vai criar uma redação de 4 parágrafozinho, bonitinho. A fonte, Arial, tamanho 12, na cor do texto preto e alinhamento justificado. Qual é o tema? Como você vê o mundo sem informática, tecnologia e internet. Não copie da internet, tá? Não copie. Aí você vai fazer o quê? Colocar aqui o link da sua redação, né? Para vocês vai aparecer aqui uma caixinha verde e enviar arquivo, vocês me enviam. Como a minha visão é de professor, não aparece, tá bom? Temos mais aqui? Temos mais uma outra atividade, que é uma pesquisa. Você vai pesquisar outros editores de texto, além do Google Documentos e do Word Online, tá? Vocês vão apenas colar aqui embaixo, né? E enviar para mim. Bem simples, bem mamão com açúcar, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém perguntando no chat. Pode fazer pelo app Documentos também? Então, nesse primeiro momento, a gente quer que vocês aprendam a fazer no Word Online. Mas se você não conseguir baixar o Word aí no seu celular, tá? Então pode fazer no Documentos. Mas a princípio é vocês poderem saber aí como que funciona. Professora, qual é o código? Eu vou colocar aqui na tela, mas está no PDF que eu mandei para vocês, tá bom? Lá tem tudo. Tem tanto o código do sala de aula quanto o grupo do WhatsApp. E na imagem do grupo do WhatsApp também tem o código do sala de aula. Beleza? Pessoal, então acho que deu tempo, né, antes de fechar, para a gente terminar a nossa aula, né, antes do Zoom fechar aí, tá? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, podem perguntar, se eu não puder responder na hora, eu respondo assim que der, tá? Porque eu tenho aí 11 turmas, eu tenho uma turma com 140 alunos, então, às vezes é muita gente perguntando, tá? Então, tenha paciência que eu respondo, mas eu costumo sempre responder no mesmo dia ou no outro dia, beleza? Anotem aí, né? Quem não está no grupo, entre no grupo. Próxima aula, o link vai ser mandado apenas no grupo e aqui no sala de aula, tá bom? No mais, pessoal, um prazer conhecê-los, tá? A gente vai se dar muito bem aí nesse módulo. Vamos brincar com o texto, né? Com processadores aí. Vamos fazer... criar vários documentos, né? Vamos aprender mais formatações e ver como que eles podem nos ajudar aí. Essa aula vai estar upada, tá? Vou jogar ela daqui a pouco aqui no sala de aula, para quem quiser ver depois, ver de novo, ver como é que faz, tá bom? No mais é isso, pessoal. Um abraço, tá? Antes que a sala feche. Vai ficar aberta aqui até ela fechar, tá? Quando ela fechar, e aí vocês não precisam entrar mais, tá bom?